Meus irmãos, dando prosseguimento à nossa exposição bíblica, vamos abrir juntos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Desta feita eu quero ler também apenas 3 versículos, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, sabendo que o alvo de nossa exposição é do 15 ao 23. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, vamos ler nesta ocasião, vamos ler juntos, vamos ler em uníssono esses 3 versos, Efésios 1, de 15 a 17, leiamos então. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Meus irmãos, este hino parte de uma compreensão semelhante àquela que estamos expondo à luz do texto bíblico, de que a compreensão da palavra de Deus, ela nos é fornecida, nos é concedida pelo Espírito Santo. Daí a necessidade que temos de rogar a Deus que nos dê essa capacidade. E o texto que nós lemos, que estamos expondo há bastante tempo, e começamos a demonstrar hoje pela manhã, sobre o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação, nada mais é do que um reflexo dessa compreensão. Paulo ora no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós começamos a analisar hoje sobre o espírito de sabedoria e de revelação, e pela manhã nós mostramos que em primeira instância devemos entender, em primeira e última instância, que a sabedoria, o conhecimento pertencem a Deus. Deus é o Senhor de todo saber. E falamos da loucura, da tentativa humana de excluir Deus do seu saber, e é por isso que o homem se perde em sua loucura, que mais bem traduzido poderia ser imbecilidade, idiotice. O homem se perde nisso, se distanciando de Deus e querendo trazer Deus para o seu âmbito limitado de compreensão. E por isso nós mostramos que Paulo demonstra que a mensagem do Evangelho soa como loucura para o homem natural, mas que aprove, foi da boa vontade, foi do agrado de Deus salvar aqueles que creem pela loucura da salvação. Paulo então recrimina a suposta sabedoria dos coríntios, que era uma loucura diante de Deus, a sabedoria que tenta excluir a Deus. E tratamos então deste paradoxo. O homem, dentro do seu saber, excluindo a Deus, não consegue compreender a mensagem do Evangelho, que lhe soa como loucura. E essa loucura para o mundo é justamente a sabedoria de Deus. E eu quero agora continuar expondo sobre este assunto, mostrando que a mensagem do Evangelho, ela não se apoia em sabedoria humana. O saber do Evangelho não pode estar colocado sobre homens. A nossa fé não está amparada em sabedoria, em conhecimento, nem mesmo em ignorância, porque há algo muito ardiloso. Nós muitas vezes mudamos o nome da coisa, pensando que a mudança de nome muda a realidade. E nós podemos construir uma fé em cima de obras, quando falamos, olha, não é sabedoria, é ignorância, é o mesmo tipo de pecado. Nós estamos colocando a fé amparada no ser humano. E o apóstolo Paulo, ele relembra aos coríntios como foi a sua pregação, como foi que ele ali chegou pregando o Evangelho. E é curioso, Paulo prega em Corinto, uma cidade cosmopolita, uma das maiores cidades gregas. Ele havia vindo de Atenas, a cidade mais importante da Grécia, a capital, ainda que decadente, mas ainda era a capital. E Paulo relembra como foi que ele chegou em Corinto, pregando o Evangelho. Ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A igreja hoje talvez possa ter muita sabedoria humana. Conversava com o presbítero Ricardo há pouco antes do culto, falando um pouco sobre o perfil da igreja, como mudou. E hoje a igreja, ela tem grande sabedoria, tem homens dotados de grande saber, de grandes títulos, e a nossa igreja é altamente privilegiada quanto a isto. Mas talvez nós tenhamos perdido o poder de Deus. E quando eu falo nós, não estou me referindo à nossa igreja, falo a todos nós, autocrítica. Então a igreja hoje talvez se esforce por apresentar uma palavra de sabedoria, porque é o que lhe resta. E essa palavra de sabedoria a ninguém alimenta. E nós carecemos do poder de Deus. E Paulo continua o seu argumento. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. E ele à frente volta o seu argumento. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A igreja precisa ser fortalecida na sabedoria de Deus, ser alimentada na palavra de Deus, não em doutrinas ensinadas pelos homens. Repare como o argumento de Paulo é forte. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E esta, meus irmãos, não foi uma metodologia de Paulo apenas para os coríntios. Quando ele fala da sua pregação aos colossenses, ou quando ele prega aos colossenses, ele segue a mesma linha de raciocínio, a mesma linha teológica, a mesma linha bíblica. Ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então a sabedoria do Evangelho, ele pregava o Evangelho com essa sabedoria, que é eficaz, que é poderosa, que provém de Deus. Por isso, ele nos fala aqui do mistério que estiver oculto dos séculos, da multifária sabedoria de Deus. E o Novo Testamento vai nos mostrar que na igreja nós vemos a grande expressão da sabedoria de Deus. Isto não será alvo de minha exposição hoje, mas no momento futuro dentro desse texto. Mas eu destaco Paulo mostrando esse assunto, mesmo aos Efésios, quando ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É algo curioso que eu quero desenvolver depois, como os anjos aprendem sobre a sabedoria de Deus olhando para a igreja, porque eles não conseguem entender como Deus conseguiu fazer isso conosco,
como Deus nos transformou, o que seríamos se não fosse a sabedoria graciosa de Deus. E ele não continua: a multiforme sabedoria de Deus, que se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, meus irmãos, voltando à nossa linha primeira, Paulo orava pela igreja. Ele ora para que Deus nos dê o espírito de sabedoria. E sem dúvida, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo. Não se iludam, a Escritura, a tradução não colocou o E maiúsculo, e isso não serve de critério para nós. O contexto vai indicar que ele está falando do Espírito Santo. O que ele está pedindo a Deus é que encha a igreja do seu Santo Espírito. Esse assunto ele vai voltar a tratar no capítulo 5 de forma mais detalhada, quando ele diz: enchei-vos do Espírito. Mas o que ele está pedindo é isso. Mas alguém poderia perguntar: como pode Paulo suplicar o Espírito Santo, ou o Espírito de sabedoria, para uma igreja que conhece o Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo no ato da sua conversão? Ou seja, se aqueles irmãos são crentes, têm o Espírito, e como é que Paulo então roga a Deus o Espírito para os crentes? E a questão é essa, meus irmãos. Nós temos uma oração de Paulo pelo crescimento espiritual da igreja, para que haja o fortalecimento daqueles irmãos, somente mediante o poder de Deus, somente mediante um conhecimento mais intensivo de Deus, a igreja teria maior sabedoria e maior discernimento. E essa sabedoria é para discernir a vontade de Deus, e essa sabedoria está associada a um conhecimento intenso, que a tradução nossa diz pleno conhecimento. É um conhecimento mais intenso, mais próximo, mais íntimo, mais experimental de Deus. Ele escreve nesse mesmo diapasão aos Colossenses: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Reparem: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Este conhecimento, meus irmãos, ele tem um ingrediente fundamental, é a prática do mesmo. Não é um conhecimento que eu adquiri, quem sabe agora esse conhecimento é formalizado numa moldura, num diploma que eu coloco na parede, ou algo que eu ganho, coloco dentro da minha gaveta, e aquilo não tem mais nada a ver comigo, exceto de vez em quando para eu mostrar para uma visita, ou relembrar um período da história da minha vida. Não, este conhecimento é prático, ele tem implicações práticas. Ou seja, o conhecimento de Jesus Cristo, ele envolve uma prática que se harmoniza com ele, e este praticar aumenta a nossa sabedoria, e a nossa sabedoria, dada por Deus, vai nos dando maior discernimento para interpretar a situação dentro da qual nós estamos vivendo. E essa sabedoria, meus irmãos, é dada por Deus. Saber discernir o momento, a época, as circunstâncias dentro das quais nós estamos vivendo. Então, todos nós somos incapazes, primeiramente, de entender os mistérios de Deus. E o Espírito Santo é que nos dá o discernimento disto. A nossa mente é muito frágil, o nosso coração é muito limitado. Nós não podemos dominar o absoluto, o eterno, mas Deus, pelo seu Espírito, nos concede sabedoria. Veja no texto de Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Devemos pedir a Deus. E Paulo estava fazendo algo magnífico. Paulo estava orando pela igreja, Paulo estava intercedendo pela igreja, para que esta igreja pudesse crescer espiritualmente. Por isso é que, quando o Espírito
que age em harmonia com a sua palavra. O Espírito honra somente a sua palavra. Quando ele aplica esta palavra em nossos corações, em nossas mentes, ele vai aclarando o nosso caminho. Nós vimos no Salmo 119, no início do culto, o salmista dizendo que ele sabia mais do que seus mestres, porque ele meditava na palavra de Deus, ele se atinha à palavra de Deus. Portanto, Tiago está correto quando nos ensina a respeito disso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E mais à frente, Tiago vai mostrar que a sabedoria que é dada por Deus, e como eu falei pela manhã, não tem a ver com conhecimentos acadêmicos, que são coisas muito boas, que podemos saber muito bem usá-los para a glória de Deus, com a sabedoria que Deus nos dá. São coisas distintas. A sabedoria que Deus nos dá, ela tem características próprias. Mais uma vez eu volto a Tiago. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria, meus irmãos, pela qual Paulo ora, é uma sabedoria que reflete a sabedoria de Deus revelada em Cristo. Então, eu estou mostrando que Paulo pede a Deus pelo crescimento da igreja, pela santificação da igreja, pela sua semelhança com Jesus Cristo, a partir de um conhecimento mais intenso da palavra que nos conduz a Jesus Cristo. Ele está orando pela santificação da igreja. Daí a necessidade que temos da palavra e da oração e de uma submissão. Então, de acordo com a nossa nova natureza, nós devemos andar com sabedoria, de uma forma distinta da nossa sabedoria antiterrena. A nossa sabedoria talvez seja espertezas, e a sabedoria lá do alto, ela não é esperta, ela é pura, ela é pacífica, ela é santa. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela tem que ser cultivada na prática da obediência à palavra. O apóstolo Paulo, mais uma vez eu cito, ele escreve aos Efésios: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Reparem, meus irmãos, a sabedoria de Deus não nos leva a uma alienação. Pelo contrário,
nos leva a uma busca de compreensão da vontade dele e aplicação desta vontade compreendida às nossas decisões cotidianas. Então, o resultado de um conhecimento maior de Deus se reflete numa sabedoria obediente a Deus, e a sabedoria do alto é uma sabedoria obediente. A palavra, por nos revelar Jesus Cristo, o Deus encarnado, e decorrentemente as suas instruções, esta palavra nos torna sábios para a salvação, preparada por Deus. Repare um outro viés que o apóstolo Paulo nos mostra da sabedoria dada por Deus. Ele escreve ao jovem Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observem como a palavra de Deus nos torna sábios para reconhecer a salvação em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus nos dá discernimento para compreender o propósito de Deus. O que Deus deseja de nós? Nós podemos pensar dentro de uma macroestrutura em termos de vida e também em termos de circunstâncias. O que Deus deseja para nós? Qual é a vontade de Deus? Como Deus nos orienta nas pequenas e grandes coisas? Esta sabedoria nós vamos adquirindo a partir de uma proximidade maior com Deus por meio da sua palavra. Um exemplo bastante prático disso, o apóstolo Paulo nos mostra a respeito da evangelização, ainda que não exclusivamente, mas um exemplo que ele nos dá. Olha o que ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades ou circunstâncias. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Reparem, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. A palavra é temperada com sal, o sal que Deus mesmo nos deu, como Jesus Cristo nos fala no Evangelho. Sabedoria, discernimento, mas nós temos falta de sabedoria. Quem de nós não tem? Todos nós temos. Peçamos a Deus, e Paulo então ora por isso. Olha, que o Senhor lhes dê um espírito de sabedoria, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que tenham maturidade espiritual. O propósito de Deus é que nós temos uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, uma vida mais santa, e a profundidade deste conhecimento de Deus não nos leva a especulações ou a debates, mas sim uma prática de vida. E aqui nós temos uma relação retroalimentadora. Pela sabedoria concedida por Deus, nós podemos entender melhor a revelação de Deus, e na compreensão progressiva dessa revelação, nós temos maior sabedoria. O salmista relata, como eu já mencionei, nós já lemos, a abençoada prática. A palavra de Deus, ela é eminentemente prática. A doutrina é eminentemente prática, tem a ver com as nossas questões diárias, com as nossas decisões cotidianas. E o salmista nos diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais prudente. Prudente aqui é o sentido de maior discernimento. Tenho maior discernimento. A tradução diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Que coisa belíssima! O ensinar aqui tem um sentido de apontar o caminho. Eu não me aparto porque tu me guias, tu me mostras o caminho. Aquilo, meus irmãos, sobre o que meditamos, normalmente molda a nossa perspectiva da realidade. O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado o nosso coração? No que nós temos refletido? O salmista, ele diz: olha, eu medito na tua palavra, eu não me aparto dela,
eu olho, eu observo, eu tenho discernimento, porque tu tens me dado discernimento para conhecer a tua palavra. Então, essa sabedoria espiritual exige um laborioso processo de compreensão, entendimento e prática da verdade. Portanto, meus irmãos, a sabedoria pela qual Paulo ora é uma sabedoria que consiste em nos submeter às Escrituras. O reformador Martinho Lutero, em certa ocasião, ele constatou com acerto quão grande dano tem havido quando se tenta ser sábio e interessante sem ou acima da Escritura. Sem ou acima da Escritura. Quando a Escritura é colocada de lado e nós queremos ser sábios, nós geramos, produzimos uma igreja vazia de profundidade, uma vida espiritual sem fundamentação, sem discernimento e o pior, sem conhecer Jesus Cristo, o Deus encarnado. E eu concluo então com aquilo que Paulo nos mostra aos Colossenses. Ele instrui para que a palavra de Cristo, ela habite em nós. E esse habitar não como visitante, não como hóspede, mas que essa palavra se assenhoreie do nosso coração, ela seja o Senhor, e ela sendo o Senhor de nosso coração, ela nos dará sabedoria no nosso proceder, no nosso decidir, no nosso aconselhar, e assim ele exorta, ele instrui os colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja como essa palavra, ela é prática, ela habitando ricamente em nós, ela nos dirigirá em nosso culto, em nossa adoração, em nossas relações, em nosso aconselhamento, nos dando sabedoria, em toda sabedoria. Paulo orava por nós também, para que Deus nos desse isso. Esta é a nossa oração, que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento será assunto de uma outra exposição. Que Deus nos abençoe. Amém.